Paulo Nascimento Cabral, candidato da Aliança Democrática pelos Açores às eleições para o Parlamento Europeu do próximo dia 9 de junho, é o entrevistado de hoje do Jornal Açoriano Oriental e da Rádio Açores TSF. Conselheiro para os assuntos dos Açores e energia na representação permanente de Portugal junto da União Europeia, Paulo Nascimento Cabral, de 42 anos, ocupa o lugar número 7 da lista da Aliança Democrática às eleições europeias de 2024. Bom dia. No dia em que se apresentou como candidato pela Aliança Democrática às europeias de 2024, afirmou que será no Parlamento Europeu, e cito, uma voz firme, experiente e conhecedora dos processos negociais daquilo que é o projeto europeu, que respeite as autonomias regionais e o princípio da subsidiariedade e as especificidades da região. Sente que é o candidato dos Açores mais bem preparado para representar e defender os interesses da região no Parlamento Europeu? Muito bom dia a quem nos lê e ouve. Dar a primeira nota de agradecimento por esta oportunidade de podermos esclarecer aqui as açorianas e os açorianos para aquilo que será um ato eleitoral muito importante, que são as eleições ao Parlamento Europeu. É sempre difícil falarmos de nós, mas considero de facto que, tendo em conta o meu percurso de experiência, em que passei pelo Parlamento Europeu cerca de uma década, depois agora estou no Conselho Europeu, quer no Parlamento, quer no Conselho, tenho trabalhado muito ao nível dos comissários e da Comissão Europeia. Isto tem-me dado, de uma certa forma, um lastro de experiência e de contactos bastante diversificado e alargado, que me permite considerar, de facto, o candidato melhor preparado, não só numa posição e numa opinião própria, como também naquelas posições que tenho ouvido também publicamente, com vozes avalizadas, desde logo pelo Presidente do PSD Açores, Dr. José Manuel Bolheiro, e outra voz que muito me honra, do fundador do Partido Social Democrata, primeiro Presidente do Governo dos Açores, o Dr. João Bosco Mota Amaral, que o afirmou já por várias vezes. Portanto, sinto que, de facto, tendo em conta o meu percurso, tendo em conta a minha experiência, tendo em conta a minha dedicação aos Açores e uma série de situações que já consegui resolver, sempre em parceria com as autoridades regionais, julgo que sou o candidato melhor preparado. No Parlamento Europeu, mais do que saber para onde vão dar os corredores, quais os corredores que deveremos andar. Exato. E quem é que anda nesses corredores? Essa é a parte mais importante. De facto, a ideia de nós chegarmos a Bruxelas e acharmos que não há necessidade de ter aqui um trabalho de diplomacia, um trabalho de contacto constante, é uma ideia errada. Acima de tudo, Bruxelas e o Parlamento Europeu faz de contactos regulares, contactos frequentes com todos os intervenientes, desde os diretores de serviços da Comissão Europeia até os próprios comissários, gabinetes dos comissários, passando até pelos assessores parlamentares. Portanto, há muitas coisas que se resolvem, estão de lá, estão nesses corredores, estão na conversa com essas pessoas. E isto, para mim, é a parte mais importante, é termos eu costumo dizer a muitas pessoas, quando me pedem assim alguns conselhos, eu costumo dizer que há entre 70% a 80% do nosso trabalho, 70% a 80% é de relacionamento, relações pessoais e sociais, e apenas 20% a 30% são as questões técnicas, né? Porque a parte técnica depois conseguimos resolver e recolher aqui contributos de especialistas, mas a parte pessoal conta muito. E eu felizmente tenho tido esta sorte de ter bons amigos, boas relações pessoais e sociais, e que é engraçado é que hoje em dia o que eu noto e quando regressei a Bruxelas há cerca de 2 anos e qualquer coisa, encontrei as mesmas pessoas que estavam comigo no Parlamento Europeu agora, ou em gabinetes de comissários, ou um próprio comissário da Agricultura que eu consegui trazer cá aos Açores na altura quando estava a trabalhar no Parlamento Europeu a assessorar a eurodeputada. Portanto, há aqui uma certa rede de influência, há aqui um certo ecossistema que se habita na bolha em Bruxelas. Que é muito importante no Parlamento Europeu, que é criar uma espécie de lobby açoriano. É isso mesmo, o lobby açoriano. E ainda bem que tocou nesta parte que é efetivamente aquilo que eu mais faço e aquilo que é o meu propósito, é defender sempre os interesses dos Açores. Isso então tem sido reconhecido por toda a gente, os meus colegas nos grupos de trabalho, no Parlamento Europeu também, toda a gente às vezes brinca um bocadinho comigo a dizer, lá vem as rupas, porque de facto qualquer iniciativa legislativa, qualquer proposta que existe, qualquer negociação que está em cima da mesa, a minha primeira preocupação é salvaguardar o interesse das RUP, neste caso nos Açores e quando é possível da Madeira também, mas obviamente temos interesses comuns, mas acima de tudo salvaguardar o interesse dos Açores como região ultraperiférica, como definido no artigo 349 do Tratado de Funcionamento da União Europeia.
O PSD criou há 4 anos a Missão Açores no Parlamento Europeu como forma de minimizar a ausência de um eurodeputado dos Açores no Parlamento Europeu nesta legislatura, uma ausência que todos nós sabemos porque aconteceu. Quais foram os ganhos para a região com a criação deste gabinete coordenado pela açoriana Cláudia Martins? Muito bem. Desde logo por termos uma açoriana à frente desta missão. Isso é muito importante e é algo que eu também tenho, pela minha própria experiência e aquilo que eu também tenho sentido e passado, é totalmente diferente ter um açoriano nestas funções do que ter uma pessoa de outra região qualquer. Nós açorianos, quando vamos para esse tipo de instituições e para este tipo de trabalho, nós encaramos sempre como uma missão. E isto é muito importante e é uma diferença atroz quando se compara com outros colegas nas mesmas condições em que desempenham aquilo que é uma profissão. No nosso caso é uma missão e nós queremos sempre ser os melhores, queremos sempre fazer o melhor pela nossa terra e queremos sempre que ninguém tenha nada a dizer sobre nós ou sobre os Açores. A Missão Açores foi uma boa ideia, como é óbvio, mas que vem tentar colmatar aqui a ausência de um eurodeputado. Infelizmente nos últimos 5 anos, quer o Partido Social Democrata, por razões políticas, por desvalorização até daquilo que é a nossa posição, que eu considero até a posição e o respeito por uma região autónoma, não indicou, por uma história que já é conhecida, não indicou nenhuma candidatura. No caso do Partido Socialista, infelizmente, por um trágico acontecimento, pelo falecimento do candidato do Partido Socialista. Isto não pode voltar a acontecer. E esta Missão Açores teve aqui um trabalho fundamental, porque criou-se aqui um trabalho transversal a todos os eurodeputados, ou seja, em vez de ter um eurodeputado dos Açores, passamos a ter um bocadinho de todos os eurodeputados da delegação do PSD no Parlamento Europeu e conseguimos aqui diversas conquistas, desde logo em derrogações, desde logo na defesa dos nossos interesses, mas eu destacaria uma, para não amassar os nossos ouvintes, que é o POSEI Transportes. Era algo que nós tínhamos já defendido há alguns anos atrás e que neste mandato, com esta coordenação da Missão Açores, com a Cláudia Martins, que foi minha colega também no Parlamento Europeu, conseguimos dar aqui um passo em frente naquilo que é o que nós esperamos que seja o POSEI Transportes no quadro financeiro plurianual pós-2027. Esta, para mim, foi a grande conquista deste mandato, além de outras derrogações no Pacto Ecológico Europeu e outras questões mais do dia-a-dia, mas esta questão de fundo, para mim, era mais importante, porque é isto que eu agora também vou retomar e vou querer continuar, caso seja eleito, caso tenha a confiança dos açorianos, para criar, a partir do quadro financeiro pós-2027, um POSEI Transportes que consiga, por um lado, agregar todas as oportunidades que nós temos para as acessibilidades aos Açores, de e para os Açores. Por outro lado, que esses apoios são manifestamente insuficientes, poder reforçar este tipo de apoios, porque isto depois tem impacto na economia, na agricultura, no turismo, etc. É um etc. aspecto que é, digamos assim, a principal alavanca para o desenvolvimento económico da região. Exatamente. Nós, como região ultraperiférica, ainda por cima, no nosso estejamos caso, a falar dos transportes marítimos, estejamos a falar do transporte aéreo. Exatamente, portanto, acessibilidades em geral. Nós, no nosso caso, somos uma região ultraperiférica e somos uma região arquipelágica, mais importância tem, quer até no preço dos produtos, as matérias-primas que nós temos que importar e que nós utilizamos diariamente. Só a título de exemplo, uma das coisas que nós temos que alterar, por exemplo, com o POSEI Transportes, que eu espero que assim aconteça, tem a ver com um mecanismo interligar a Europa que está totalmente virado para a ferrovia. Isto é impossível, no nosso caso não se aplica e nós temos que criar aqui as adaptações e as relações necessárias para podermos aqui na região autónoma dos Açores aproveitarmos aqui estes fundos e esta situação específica das acessibilidades que é fulcral e fundamental para o nosso desenvolvimento a todos os níveis. Já vamos falar das suas propostas. A sua posição na lista, a sua posição na lista, o 7º lugar, mereceu reparos e críticas por parte do presidente do PSD Açores, José Manuel Bolieiro. Essa insatisfação foi transmitida a Luís Montenegro. Quais foram as explicações que foram-lhes dadas para que o candidato dos Açores fosse numa posição da lista, podemos dizer, com risco de não eleição? Sim, eu posso dar nota de que eu próprio estive no Conselho Nacional quando se aprovou a lista e eu votei contra. Estava a representar a Comissão Política Regional do PSD nos Açores e votei contra, obviamente não contra o meu nome, como é óbvio, mas votamos contra por acharmos, e não tem a ver com a elegibilidade, eu queria deixar isto bastante claro, a questão da elegibilidade é relativamente fácil de explicar, dependerá obviamente da votação das pessoas, mas há aqui um sinal que é dado, que é neste momento o PSD e o CDS-PP, que concorrem juntos, têm 7 eurodeputados no Parlamento Europeu.
Há aqui penso eu, que pode ser uma mais-valia, que é o facto da AD estar neste momento a governar o país, a AD está também a governar os Açores, portanto não se espera que haja uma diminuição daquilo que foi o resultado de há 5 anos, além de que nós temos aqui uma expectativa de ter um bom resultado a nível nacional e uma grande expectativa de ter um bom resultado aqui nos Açores também. A questão não se trata, como eu estava a dizer, de elegibilidade. Trata-se mais de uma questão de merecimento, digamos assim. Nós temos uma excelente candidatura. Acho que já falamos há pouco sobre isso. A minha preparação e a minha experiência, quando comparado com a lista, quer da AD, quer com outras listas, dentro daquilo que é a necessidade de termos vozes fortes no Parlamento Europeu, penso que mereceria outro lugar. Acresce ainda aquilo que o PSD Açores conseguiu fazer desde 2019, que foi terminar com 24 anos de uma governação socialista na região, impor ao Partido Socialista na região 2 derrotas consecutivas nos passados há poucos meses atrás, quer nas regionais, quer nas nacionais, e não estávamos à espera deste lugar, sinceramente. Agora, isto não nos demove daquilo que é o nosso objetivo, que é continuar sempre na linha de defesa dos interesses dos Açores, ter aqui um esforço ainda mais acrescido para mostrar até a Lisboa, como também já disse várias vezes, que nós aqui, independentemente do lugar que nos dão, independentemente do mérito que nos atribuem, nós vamos fazer o máximo para lhes mostrar que aqui quem manda somos nós e aqui vamos ter um bom resultado em favor da AD, Aliança Democrática, mas que acima de tudo vai valorizar os Açores e o candidato dos Açores ainda mais em termos de peso político nesta lista. Isto faz renascer aquela velha questão do círculo eleitoral dos Açores. Continua a fazer sentido o PSD, sim, em concreto a AD. O que é que pensam sobre esta situação ou sobre este dossiê? Artur, cada vez mais, aliás, a história recente mostra-nos que o ciclo eleitoral próprio ao Parlamento Europeu é fundamental. E dou aqui 2 ou 3 exemplos para mostrar como é que isto é possível. Nós temos no tratado um limite mínimo de círculos eleitorais, de deputados por círculo eleitoral. E temos aqui alguns Estados-membros, como Malta, Chipre, o próprio Luxemburgo, em que não têm população suficiente, mas têm sempre 6 eurodeputados. Malta e Chipre elegem entre cada eurodeputado a cada 80 mil votos, Chipre, se não me engano, são 110, à volta disto. E quando nós pensamos nestas realidades e comparamos com a nossa, nós poderíamos perfeitamente ter aqui também um círculo eleitoral próprio. Agora, o que é certo é que não vai ser fácil, apesar de ser uma luta já antiga e que nós vamos continuar e agora ainda com mais força, que é dividir os 21 eurodeputados portugueses por vários círculos eleitorais, ou pelo menos ter aqui em consideração dos Açores e da Madeira. Sei que isto não vai ser fácil, mas é uma luta que nós vamos continuar e não vamos desistir e que cada vez mais mostra que nós, acima de tudo, temos que ter aqui uma garantia de não ficarmos dependentes daquela que é a boa vontade dos partidos nacionais na inclusão dos candidatos dos Açores e da Madeira. Isto não pode voltar a acontecer. Penso que isto é uma falta de até solidariedade nacional. Estamos a cada 5 anos à espera para perceber qual é que vai ser a decisão nacional. Isto não é inadmissível, tendo em conta que Portugal é um Estado com 2 regiões autónomas e também tem dito isto muitas vezes, que é os Açores e a Madeira, cuja projeção consegue à custa das 2 regiões autónomas. Aliás, disse isso até no outro dia num discurso e disse que Portugal, sem os Açores e a Madeira, mas vamos focar apenas aqui nos Açores, sem os Açores não tem uma série de reconhecimento estratégico que teria e que tem com os Açores. Eu digo muitas vezes nessa história de veremos poucos votos, vão lá cujos bairros que eles dizem que têm o mesmo número de votos que os Açores, vão lá à Comissão Europeia dizer que tem uma importância estratégica, vão lá à Comissão Europeia cujos bairros que eles têm dizer que de facto há aqui um grande potencial espacial, ou a investigação marinha, ou a extensão da plataforma continental. É impossível, portanto, sem os Açores e sem a Madeira, ainda hoje em dia é reconhecido e está no programa da AD, Portugal tem uma área económica exclusiva 20 vezes maior que o seu próprio território. Isso deve-se aos Açores e à Madeira, portanto é preciso ter esta consciência que mais ainda nas questões europeias e nos assuntos europeus, os Açores e a Madeira, e os Açores especialmente, dão aqui são uma grande alavanca para aquilo que são os desígnios estratégicos do país.
E quais é que vão ser os grandes desafios que os eurodeputados que vão ser eleitos para esta legislatura europeia 2024-2029 vão ter pela frente e que impactos é que estes desafios podem vir a ter nos Açores? Muitos. O próximo mandato vai ser um mandato muito especial, muito difícil, por vários motivos. O primeiro tem a ver com um possível crescimento dos populismos e extremismos. Há aqui uma corrente na União Europeia que nos traz uma grande preocupação daqueles que são contra a União Europeia, contra o projeto europeu, contra a NATO, contra o próprio euro, e que querem entrar no sistema para, por dentro, poder implodir-lo, né? Isto também nos preocupa bastante. Há aqui esta corrente europeia que vai mais neste sentido. Felizmente, penso que os ventos estão a acalmar e eu espero que no próximo dia 9 de junho isto não aconteça. Depois, há aqui uma grande viragem naquelas que eram as políticas tradicionais da União Europeia, que nós estimamos todos, que seja uma forte aposta na segurança e na defesa. E nós sabemos que os recursos são limitados, cada vez mais. Os Estados-membros não querem contribuir. Neste momento, a contribuição para a União Europeia anda à volta do 1,4% do rendimento nacional bruto, e é uma dificuldade aumentar os recursos próprios. Portanto, aí vamos ter que ir buscar verbas, outro tipo de mecanismos, desde logo nas emissões de carbono, a taxação das emissões de carbono, ou o CBAM, que é a questão do controle de carbono nas fronteiras, portanto, para ter aqui uma medida mais justa e equitativa. Portanto, é aí que nós vamos ter que ir buscar a taxação, por exemplo, de sacos plásticos, de produtos plásticos. É aqui que nós vamos tentar ir buscar alguma verba para compensar aqui alguma alteração desta estratégia da União Europeia. Portanto, estima-se que haja aqui esta aposta clara na segurança e na defesa, e com isto, nós estamos aqui também muito preocupados, com isto possa haver também um corte naquelas que são as prioridades da política de coesão, ou mesmo no financiamento da política de coesão e na política agrícola comum. Infelizmente, a política agrícola comum é um problema para alguns tesouros europeus. Olham para a agricultura quase como uma pedra no sapato, porque têm, por um lado, a sociedade civil e a opinião pública muito ruidosa contra as questões agrícolas, pelo impacto ambiental que causa, mas, por outro lado, nós não podemos deixar de ter a nossa própria soberania alimentar, que é, de facto, uma autonomia estratégica para a União Europeia. Portanto, havendo aqui nos Açores, estamos a falar do setor primário, que é, digamos assim, o mais importante da região. É o pilar da região. E, acima de tudo, uma das nossas propostas é exatamente reforçar o POSEI. E quando ouvirmos sempre as pessoas dizerem queremos manter o que existe. Manter o que existe é perder dinheiro, porque há uma taxa de inflação, que são 2% que são aplicados aos fundos a cada ano. Portanto, se nós mantivermos o mesmo envelope de há 5 anos, neste caso 2021, portanto, para 2027, se mantivermos o valor de 2021, nós vamos estar a perder dinheiro, e é isso que eu tento evitar e quero evitar, porque nós aqui na região dependemos muito da agricultura, é um setor, um pilar fortíssimo, e mais uma vez a autonomia estratégica de uma região também se mede para aquilo que é a sua capacidade de ter soberania alimentar. Quanto mais nós produzimos para nos alimentarmos, menos teremos que importar, e isto é fundamental, porque a partir daí conseguimos ter aqui esta base para avançarmos para outro tipo de estratégias. Mas dizia que, em termos europeus, este grande desafio que nós vamos ter de um eventual corte, quer na coesão, quer na política agrícola comum, deixa-nos aqui todos nós de sobreaviso e com alguma angústia ou ansiedade para aquilo que é o trabalho parlamentar diário. Temos que começar já, mal chegarmos ao Parlamento Europeu, começar já a garantir estas políticas mais próximas daqueles que são os nossos interesses. Além disso, temos também as questões ambientais, porque já saiu uma comunicação da Comissão sobre as metas intermédias para 2040. Nós aí vamos ter que rever a Lei do Clima no próximo mandato. Na revisão da Lei do Clima e a proposta da Comissão Europeia é que se reduza 90%, até 90% dos gases com efeito de estufa, para conseguirmos em 2050 alcançar a neutralidade carbónica na União Europeia. Isto aí também me preocupa bastante, porque vamos ter que transmitir fazer repercutir em todas as políticas esta nova ambição europeia, e há Estados e há regiões que não têm essa capacidade tão fácil de atingir estas metas, além de que há Estados e regiões que pouco contribuem
para as questões das alterações climáticas, como é o nosso caso. Obviamente que nós queremos continuar a ser uma região altamente sustentável, muito amiga do ambiente, uma região verde, mas também temos que reconhecer que não podemos também criar aqui empecilhos ao nosso desenvolvimento e ficarmos aqui reféns de algo que nós efetivamente não estamos a contribuir. Portanto, tem que nos considerar também naquilo que é a nossa capacidade. A diferenciação das especificidades locais também tem que ser tida em conta. Claro, e a nossa captura de carbono, por exemplo, as nossas pastagens, a agricultura cá é uma agricultura também que faz captura de carbono. O nosso mar, agora com a definição das áreas marinhas protegidas, vamos ter aqui também grandes áreas, grandes reservas de captura de carbono. E isto é algo que, no meu entender, e tenho essa informação também que o Governo está a preparar-se para isso, que tem que ser remunerado. Nós não podemos só termos aqui um santuário sem termos devida remuneração deste santuário, digamos assim. Temos aqui um serviço que prestamos à humanidade, um serviço que prestamos à União Europeia, na proteção da biodiversidade, na captura de carbono, e isto hoje em dia é um mercado altamente competitivo e altamente remunerado. E é isto que penso que nós temos que criar rapidamente, um mercado de carbono aqui na região, à semelhança do que já está a acontecer em vários locais da Europa. Que outras áreas é que a União Europeia devia prestar uma atenção mais cuidada em relação aos Açores, até mesmo pela questão de ser uma região ultraperiférica? Áreas onde os Açores nunca deveriam perder fundos ou até mesmo conquistar outros investimentos? Bom, eu dividiria isso em duas áreas. Umas áreas mais estratégicas, naquelas que podem ser as prioridades estratégicas para a União Europeia, e uma outra numas áreas de desenvolvimento e de coesão. Vamos pensar aqui nas áreas mais estratégicas. Temos aqui as questões espaciais, por exemplo. Nós temos aqui uma posição privilegiada para a observação do espaço e para a emissão dos próprios satélites, suborbitais, etc. E isto tem que ser valorizado também e tem que se avançar rapidamente com esta iniciativa. É a chamada economia do futuro. Economia do futuro. Portanto, o espaço é uma economia que depois cria ali um ecossistema na própria ilha e na própria região, que vai abastecer esta aposta estratégica do espaço, e a União Europeia tem esta intenção. Agora, é preciso que a União Europeia faça isto andar. Além da parte de termos cá essa possibilidade de emissão, digamos assim, de lançamento de satélites, também temos aqui uma outra grande mais-valia, que é a observação do espaço naquilo que é considerada essa zona por cima dos Açores, que é considerada uma zona mais limpa de lixo espacial. Portanto, também temos uma grande visibilidade aqui nos Açores daquilo que são os planetas e o próprio universo aqui à nossa volta. Portanto, isto traz-nos aqui uma vantagem competitiva na nossa própria posição geográfica. Uma outra vantagem estratégica tem a ver com a investigação do mar e do mar profundo. Eu também já pensei em conversa, na altura que estava envolvido no projeto Blue Açores, portanto, da definição das áreas marinhas protegidas, temos que criar um observatório do mar profundo. É fundamental avançarmos com isso e termos aqui um trabalho forte, e é uma expressão muito engraçada, que é nós conhecemos melhor a Lua do que o fundo dos nossos mares. Isto é algo que tem que ser melhorado, é algo que tem que ser corrigido, neste caso, e termos aqui uma atenção muito especial naquelas que são as nossas especificidades. E a investigação do mar profundo, nós temos excelentes cientistas, excelentes investigadores, e é isto que nós temos que fazer cada vez mais, que é a promoção de conhecimento, captar interesse da comunidade internacional para conhecer, para investigar aqui nos Açores e garantir que estas investigações e que este conhecimento também promovam nos Açores algum nível de desenvolvimento. Caso contrário, nós também não seremos apenas o laboratório e depois vão levar as experiências para outro lado, como aconteceu, e diga-se já, e permita-me este inciso, como aconteceu, por exemplo, com a central de ondas do Cachorro, no Pico. Nós tivemos a tecnologia, nós criamos a instalação, vieram cá investigar, vieram cá estudar, apoiaram-nos, serviu para muitas teses de mestrado e doutoramento pelo mundo fora, criaram-se novas tecnologias mais adequadas àquilo que é a produção de energia através das ondas, e a nossa ficou abandonada e neste momento desativada há já quase 10 anos, se não me engano. Portanto, isto é algo que nós não houve mais-valia nenhuma para a região. Não houve mais-valia nenhuma, além de termos ali um bloco de betão ainda a estragar-se. Eu acho que isto tem que ficar aqui, tem que ficar cá essas mais-valias. Portanto, em termos de áreas estratégicas, eu diria estas: a questão de inovação e investigação, seja aplicada ao mar, seja aplicada às nossas ciências terrestres, digamos assim, como a agricultura, e depois também espacial, que são áreas que são de facto estratégicas da União Europeia, além de que temos aqui uma posição que é o início e o fim da União Europeia.
né? O início para quem vem dos Estados Unidos, do Canadá e do Brasil, e o fim para quem vai nessa direção. Portanto, temos aqui também esta posição que nos permite ter aqui uma expansão e um alargamento da influência da União Europeia, quer territorial, quer marítima. Ainda nesta vertente de desenvolvimento estratégico, com a saída do Reino Unido, com o Brexit, Portugal passa a ser um Estado-membro que tem mais vocação marítima do que os outros. E isto tem que ser aproveitado. O que eu temo é que essa deslocalização para leste, com a adesão dos países de leste como a Ucrânia, a Sérvia, a Moldávia, etc., nós vamos perder aqui o interesse no interior, no Atlântico, peço desculpa, no Atlântico. E com essa perda de interesse do Atlântico, podemos também estar aqui a perder algum tipo de influência. Por isso é que é fundamental nós recentrarmos a política marítima europeia para o Atlântico, porque é aí que nós queremos focar e é esse o maior oceano que a União Europeia tem. Naquilo que nós devíamos ter aqui alguns ganhos, estamos a falar aqui, já falamos um pouco das acessibilidades, mas acima de tudo a coesão social e territorial. Nós aqui nos Açores temos que ter aqui uma atenção especial, porque nós somos 9 ilhas, somos pequenas economias, pequenos mercados, somos muito dependentes de produtos externos. Isto tem que ter aqui uma atenção especial da União Europeia para garantir que isto não aconteça, para nos dar as ferramentas necessárias, e estou a falar na questão da agricultura. Nós não podemos ter cortes no POSEI, bem pelo contrário, nós precisamos cada vez mais agricultura, mais produção, diversificação de produtos, para podermos ter aqui essas questões da subsistência e da nossa autossuficiência. E depois as questões sociais, que são sempre muito difíceis de lidar. Há um pilar europeu dos direitos sociais e que tem que ter aqui uma atenção muito especial às regiões ultraperiféricas, neste caso aos Açores, porque os indicadores que nós temos são, por um lado, muito positivos, em que a economia cresce consecutivamente há largos meses, mas ao mesmo tempo também temos algumas franjas da população que não estão tão integradas neste crescimento económico e temos de trabalhar muito para os integrar a 2 níveis. Primeiro, qualificar, muito importante a qualificação e formação profissional, e aí a União Europeia tem que ter aqui um reforço muito importante, e um segundo, para os integrar socialmente naquilo que é o trabalho social, além de que o direito à habitação é algo que a AD pretende neste momento incluir na Carta Europeia dos Direitos Fundamentais, para garantir que esta discussão, que é uma competência nacional, possa também ser alargada a uma competência europeia e com isso resolver aqui uma série de problemas. Para muita gente, o Parlamento Europeu, a própria União Europeia, não passam de uma instituição ou uma entidade que nos dá subsídios por diversas razões. Como é que se pode combater a iliteracia da população açoriana, estamos a falar aqui nos Açores, em matéria de assuntos relativos ao Parlamento e à União Europeia, quando eles têm um papel decisivo naquilo que é o nosso dia-a-dia? É um desafio, é verdade. Eu, inclusivamente, agora, já era algo que eu sabia, mas agora, no âmbito dessa campanha, ando aí na rua a contatar com todos, e de facto há um sentimento que sabem que vem o dinheiro da União Europeia, mas depois, quando pergunto mais qualquer coisa sobre isso, dizem, essa é muito longe, é lá longe. Isto é muito importante termos essa noção de que nós somos a União Europeia, nós fazemos parte da União Europeia. Nós, neste caso, somos receptores das medidas e dos fundos europeus, mas há Estados-membros que são contribuintes líquidos. Neste caso, infelizmente, somos receptores por razões que têm a ver com o nosso próprio desenvolvimento. E esta literacia torna-se fundamental. Temos aqui um trabalho fortíssimo. Eu penso que os últimos 5 anos o facto de não termos eurodeputado também contribuiu para isto, mas temos todos nós fazer aqui um trabalho muito forte de alavancar aqueles que são os benefícios europeus. Eu costumo citar muitas vezes Durão Barroso, que diz sempre que há aqui uma tendência para europeizar as coisas más e nacionalizar as coisas boas. Tudo corre bem é do governo dos Açores, nacional, e tudo corre mal, a União Europeia é que manda fazer. Temos que trabalhar esse nível e depois considero que há aqui um trabalho junto dos jovens que tem que ser feito, além de que nós temos que criar estruturas na própria região que façam este trabalho de maior interação com as instituições europeias e divulgá-las pela população, inclusive do Parlamento Regional. A Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores tem também este dever e este direito de participar mais ativamente naquilo que é a posição da região nas propostas que saem do Parlamento Europeu. Aqui fica cada vez mais reforçado a importância de termos eurodeputados dos Açores no Parlamento, também para ajudar a combater esta desinformação e esta iliteracia.
o nosso tempo está praticamente no fim. Qual é a mensagem que gostaria de deixar aos eleitores açorianos para, em primeiro lugar, combater a enorme abstenção que se verificou nas eleições de 2019, foram 81,29%, e por outro, para que votem na Aliança Democrática, no Paulo Nascimento Cabral, no próximo dia 9 de junho. Muito bem. Em relação à abstenção, digo que isso é um número que nos devia envergonhar a todos pela nossa falta de participação cívica. É verdade que foram circunstâncias muito especiais, mas eu espero que não se repita. Que mensagem que eu transmitiria? Diria só que a União Europeia interfere em mais de 80% daquilo que são as nossas vidas no dia-a-dia. Há uma série de medidas que a União Europeia desenvolve que nós sentimos na prática esta realidade. Chamar aqui e apelar aos jovens, porque a União Europeia é um projeto presente, mas também é um projeto futuro. Daquilo que se decidir nas próximas eleições vai interferir, vai modificar, vai criar aquilo que serão as bases da União Europeia do futuro. E o futuro vai interessar aqui aos jovens. Portanto, mobilizem-se, peçam aos jovens que têm estes benefícios da União Europeia, o Erasmus, a circulação livre entre todos os Estados-membros, o fim do roaming, questões também relacionadas com coisas tão básicas como medidas como o carregador único europeu que estão a criar para facilitar a vida das pessoas. São coisas que os jovens podem ter mais sensibilidade, e peço-lhes que se mobilizem neste sentido. Já que se mobilizam e a votação na AD, eu diria que têm aqui uma voz que será firme e transigente na defesa dos nossos interesses, mas acima de tudo uma voz que será sempre acessível num intercâmbio constante entre as questões dos Açores e as questões europeias. Eu não me represento a mim próprio, eu, sendo eleito, represento os Açores, represento os açorianos, e estarei... E, portanto, ter uma equipa a seu lado maioritariamente ou quase exclusivamente constituída por açorianos. É exclusivamente mesmo, só açorianos. Nós temos aqui ótimos valores e eu quero fazer isso sempre em contato constante, sempre em interação com os açorianos, porque eu não me represento a mim, represento os Açores, e é eles que eu quero representar no Parlamento Europeu, sendo uma voz açoriana no Parlamento Europeu, na defesa dos seus interesses. Agradeço a presença e a entrevista concedida por Paulo Nascimento Cabral, o candidato açoriano na Aliança Democrática, às eleições para o Parlamento Europeu no próximo dia 9 de junho. Muito obrigado.